Falar em religião é falar numa multiplicidade, mas se a gente for pensar a religião judaico-cristã e dentro dela o cristianismo e sobretudo o catolicismo, a gente vê que tem muito a ver. Por que tem muito a ver? Pela simbologia, quer dizer, a ideia da cruz, a ideia do sacrifício, a interdição dos espaços onde as mulheres podem ou não estar, o espaço religioso, a ideia do casamento indissolúvel, mesmo que a mulher sofra violência do seu companheiro, ela deve permanecer, né? Então tem várias situações que colaboram, justificam, legitimam a violência contra as mulheres. Quando a gente pensa na violência religiosa contra mulheres, eu acho que ela também está muito atrelada à questão de como a sexualidade é vista na Igreja Católica, né? Os padres, eles têm um compromisso de ser celibatário. No entanto, a gente sabe, por pesquisa séria e bem feita, que mais de 50% dos padres no Brasil têm uma vida sexual ativa, né? Alguns são heterossexuais, outros são homossexuais. Quando essa relação é mútua, né, é querida por ele, pela pessoa com quem ele está, tudo bem. Mas há casos em que a própria repressão da sexualidade favorece para que esses padres tenham uma atitude de violência. Então tem mulheres secretárias dos padres, cozinheiras, que já sofreram estupro, né? Que já sofreram abuso sexual. E esse número, essa situação não é pequena, não é irrisória. Então, acho que falar de violência na igreja implica nesse enfrentamento da violência sexual contra as mulheres. Então, no cristianismo, no catolicismo, não existe o conceito de direito nem de democracia. Não se fala em direitos. O que se fala é de uma relação, né, que é hierárquica, o que se fala e o que se vive. Hierárquica, o que eu estou querendo dizer? Existe o Papa, existem os bispos, cardeais, bispos, os padres, que são quadros da Igreja Católica, e as freiras e os leigos. As freiras também são consideradas leigas, né? Então, a religião não se preocupa, no catolicismo, a Igreja Católica não se preocupa com a lógica de direito das mulheres. Tanto é que quando aconteceu há pouco tempo a questão, por conta do ano jubilar, né, o Papa falar do perdão às mulheres que abortaram e que desejam perdão, mas não fala do direito das mulheres de terem acesso a uma saúde reprodutiva melhor. Então, você vê que sempre é uma concessão, né? Uma concessão por entender que as pessoas têm um valor, mas nunca um direito. Então, existe a primeira coisa mais visível, ou talvez mais sutil, mas também visível, é a questão da violência simbólica, né? O próprio fato de que as mulheres não podem ter acesso ao sacerdócio, quando não existem razões teológicas para isso, né? O espaço sagrado, o espaço de saber, que é também espaço de poder, não é acessível para as mulheres. Existe a questão da violência simbólica quando você tem um crucifixo com a lógica, que traz a lógica do sacrifício, né? A violência do Cristo na cruz. Então, isso também tem uma lógica que ajuda as mulheres a pensar, bom, se Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer nessa vida. E existe também a violência física e até mesmo a violência sexual. A gente sabe que o número de casos de mulheres e de meninas e até de meninos que foram e são abusados sexualmente
é um número significativo, né? Essa realidade ela foi ficando pública em 2002 nos Estados Unidos, e de lá para cá foram realizadas várias pesquisas que mostram como os padres têm cometido violência contra meninas, contra mulheres, né? E há casos, quer dizer, comprovados, né? E depois a igreja utiliza mecanismos para esconder essas situações, muitas vezes, né? Eu acho que hoje em dia tem uma sensibilidade um pouco maior do atual Papa, né? Mas a gente tem muitos casos não resolvidos, padres que violentam mulheres, depois são transferidos para outra paróquia e continuam atuando como sacerdotes. Eu acho que sem dúvida. De um lado, se a gente for falar nas religiões em geral, eu penso que as religiões afro-brasileiras já contribuem de alguma maneira, até pelo lugar que as mulheres ocupam nessa religião, né? Porque se a gente for falar do candomblé, da umbanda, a gente tem um outro tipo de relação, e o lugar hierárquico das mulheres nessas religiões é diferente. De um lado, isso. De outro lado, se a gente for pensar nas religiões judaico-cristãs e no catolicismo, também é possível compreender a religião como um espaço de libertação e não só de opressão. Isso tudo depende muito de que teologia inspira as ações e os comportamentos religiosos. Então a gente já teve na América Latina, por exemplo, um avanço muito grande, uma prática muito grande da teologia da libertação, que ajudava os setores mais empobrecidos a ganhar um espaço social, né? Hoje em dia a gente tem a teologia feminista, né? E tem teólogas brasileiras, latino-americanas, americanas, que vão buscar elementos teológicos na própria religião que ajudam na libertação, digamos assim, das mulheres, né? Numa visão que não é de opressão, mas é mostrando que as mulheres estão aí e sempre tiveram, né? Mesmo na leitura da Bíblia, que vê as mulheres lá no movimento de Jesus, lá no comecinho, enfim, é possível sim. É perfeitamente possível, a gente encontra inspiração no próprio Evangelho, né? Porque a gente sabe que as mulheres estiveram presentes desde o início, na vinda de Jesus, no momento da morte, na ressurreição, havia presença feminina, né? De um lado isso, enquanto presença das mulheres. De outro lado, se a gente aposta numa igualdade e na fraternidade, a gente tem que apostar também em relações igualitárias entre homens e mulheres, né? E o que o feminismo quer é isso, quer dizer, feminismo não é contrário de machismo, não é querer colocar as mulheres na frente dos homens, mas é colocar os dois dentro de uma relação mais igualitária. Isso não tem nada de incompatível com o pensamento católico original, né? Eu acho que às vezes fica incompatível com a doutrina oficial, que é muitas vezes resultado de manipulação, né, da hierarquia da igreja. Mas se a gente for ver a ideia genuína do que é ser católica, é perfeitamente compatível pensar em catolicismo e feminismo de mãos dadas.